Ryzen 5 5600G em jogos com resoluções diferentes. Bom, nesse teste aqui a gente vai ver a diferença de desempenho que tem se você diminuir a resolução do seu jogo e ver quantos FPS a gente vai conseguir ter a mais comparando cada resolução. Como vocês podem ver aqui no CS2, a diferença é até bem significativa. A gente sai ali de uma média de mais ou menos ali uns 80, 78 FPS em 1080p. Quando a gente vem para 900p, a média já sobe um pouquinho, sobe ali em média mais ou menos uns 10 FPS. E quando a gente vai para 720p, a gente consegue ver que a diferença é até bem gritante, velho. Se você for comparar 1080p, que está com uma média de 80 FPS, para 720p, que chega numa média de quase 120 FPS, a gente tem uma bela diferença. Ou seja, se você quer mais desempenho mesmo no CS2, você tem que utilizar ali o 720p. Indo agora para o Cyberpunk 2077. Bom, Cyberpunk 2077 é um jogo focado mais em questões gráficas do que em questões de FPS. Porém, vocês podem perceber que o jogo fica bem mais fluido ali em 720p, ou seja, com a taxa de FPS mais alta. 900p eu já diria que já está jogável, tá? Eu até indicaria que se você não quer perder tanta resolução, você ficasse ali no 900p. Mas não tem jeito, cara. A fluidez do 720p realmente é bem superior. Você sente que o jogo tá mais jogável. Eu não sei explicar exatamente assim. O gráfico em si não tá tão bonito, a resolução não tá tão bonita, mas só pela fluidez já faz você se sentir bem jogando o jogo, sabe? É melhor de jogar o jogo com mais FPS. Então, 720p ali para você que quer realmente fluidez e 900p se você quer o equilíbrio entre os dois. 1080p é bem complicado você rodar ali nos 30 FPS, mesmo sendo um jogo de história. Indo agora para o Dying Light 2. Bom, o Dying Light 2 é um jogo de história também focado ali nas questões gráficas, beleza? Bom, comparando aqui 1080p, 720p, a diferença não é tão gritante assim. Porém, eu diria que para o jogo Dying Light em si, ele é um jogo um pouquinho mais frenético e tal, seria mais indicado você ter um pouquinho mais de FPS, beleza? O 900p ali se torna ali o equilíbrio, né, entre um pouquinho de FPS a mais e também uma resolução um pouquinho mais alta, mais bonita. Porém, sinceramente, eu também ficaria no 720p. Eu gostaria mais de ter mais fluidez jogando Dying Light 2. Indo agora para o Fortnite. Fortnite é um jogo competitivo, então a gente dá um foco maior nas questões de FPS, a gente quer o mais alto FPS possível. E como vocês podem ver, cara, assim, sendo bem sincero mesmo, 1080p tá ali na média de 90 FPS, a resolução tá bem bonita, o jogo tá mais nítido. 900p acaba perdendo ali, embora você ganhe um pouco mais de FPS, você acaba perdendo um pouco de resolução. E 720p você tá com basicamente o ápice ali do FPS. Só que, sendo bem sincerão mesmo, eu jogaria mais em 1080p do que nas outras resoluções, mesmo que o jogo seja mais focado, né, em questões de FPS. Eu não sei, eu acho que Fortnite já não basta o jogo estar no mais baixo possível, né, no modo performance. Ainda assim você tem que utilizar a resolução lá embaixo. Eu acho que talvez seja um pouquinho ruim de jogar o Fortnite em si, beleza? Mas se você quer o mais alto FPS possível, cara, não tem jeito, é 720p, beleza? Indo agora para o Forza Horizon 5. Bom, Forza Horizon 5 ele é um jogo focado mais nas questões gráficas, beleza? É um jogo ali de história e tal. Também tem o modo online, mas ele é mais focado na experiência de história. E ainda assim ele precisa ter uma certa fluidez. Por quê? Porque é um jogo de corrida, tá? Então quanto mais próximo ali dos 60 FPS, que seria o ideal,
melhor, beleza? O 1080p não consegue entregar tão bem assim os 60 FPS, já o 900p chega bem próximo ali, em alguns momentos vocês vão ver que vai passar ali dos 60 FPS, e o 720p basicamente fica ali acima dos 60 FPS o tempo inteiro. Na minha experiência, tá, eu preferiria jogar em 1080p, mesmo precisando ali de um pouquinho mais de fluidez por ser um jogo de corrida. Eu ainda prefiro ali o 1080p, porque vez ou outra, né, a gente tá acima dos 30 FPS, então já é bem mais fluido, não é travadão, sabe, a gameplay. Ou seja, mesmo ele precisando ali de um pouco mais de fluidez, eu ainda iria 1080p com a resolução mais bonita, beleza? Porque o gráfico desse jogo é muito bonito, cara. Seria desperdício ali de experiência de jogo. Indo agora para o Ghost of Tsushima. Bom, Ghost of Tsushima ele é um jogo mais focado em questões gráficas, beleza? É um jogo de história. Então aqui a gente dá mais prioridade por deixar o jogo mais bonito possível. Pela minha experiência de jogo, tá? Eu indicaria que você ficasse no 1080p, mesmo estando bem próximo dos 30 FPS, beleza? Mesmo sendo um pouquinho mais travado. É um jogo de história, cara. Você não precisa de tanta movimentação assim. É mais interessante a sua experiência de jogo mesmo. Então, focado ali nas questões gráficas, o jogo em si ele é bem bonito. Então, eu indicaria que você ficasse ali no 1080p. Se você quer um pouquinho mais de fluidez, vai ali pro 900p. 720p não fica horrível, mas a experiência de jogo cai bastante, sabe? Você não vai sentir a beleza dos gráficos desse jogo, cara, de verdade mesmo. Indo agora para o GTA V. Bom, GTA V é um jogo de história, mais focado em questões gráficas do que em questões de FPS. E GTA V é um jogo mais antigo, tá? Então, em 1080p vocês podem ver ali que a gente já chega muito próximo ali dos 60 FPS. Vez ou outra fica acima dos 60 FPS, acaba caindo às vezes. Mas no geral, pô, 1080p aqui para você jogar. Não precisa de 900p, não precisa de 720p. Embora você ganhe mais FPS, mas cara, GTA V é um jogo focado mais em questão de história, em questão de gráficos, então você não precisa tanto FPS. Atingir os 60 FPS para jogo de história tá perfeito, não precisa mais do que isso, beleza? Indo agora para o Hogwarts Legacy. Bom, Hogwarts Legacy é um jogo de história, tá focado em questões gráficas, então no máximo ali para um jogo de história a gente precisa de 60 FPS para ter uma gameplay muito fluida, mas como vocês podem ver aí, 1080p, 920p e 720p, o único que está conseguindo atingir 60 FPS às vezes em alguns momentos é o 720p, eles é o mais próximo ali dos 60 FPS. Ou seja, aí vai de você. Você quer uma gameplay mais fluida? Eu, por experiência própria, joguei o jogo. Eu diria que 1080p seria o mais ideal. Se você quer um pouquinho mais de fluidez, vai para 900p. 720p realmente perde bastante qualidade o jogo. Embora o gráfico do low do Hogwarts Legacy seja muito bonito, ainda assim eu indicaria que você ficasse ali na resolução mais alta possível para você ter uma experiência de jogo melhor, beleza? Então aqui eu indicaria que você jogasse em 1080p, mas aí vai de cada um. Se você prefere FPS, 720p, se você prefere resolução, vai em 1080p. Então se você quer ficar no equilíbrio, 900p. Indo agora para o Horizon Forbidden West. Bom, Horizon Forbidden West é um jogo focado em questão de gráficos, tá? É um jogo de história, então no máximo ali você precisaria de 60 FPS para ter uma fluidez melhor, beleza? E bom, como vocês podem ver aí, nenhuma das resoluções o jogo está aceitável, tá? Tem um 720p ali que está se matando para chegar nos 24 FPS, mas todas as resoluções está bem complicado ali você rodar o jogo, beleza? Então, infelizmente, o Horizon
Horizon Forbidden West não deu pra gente rodar com o gráfico integrado do 5600G. Subiu ali, né, o 720p ali pra em torno ali de uns 30 FPS, mas cara, é só em alguns momentos, depois cai tudo de novo. Então não é uma gameplay aceitável, infelizmente, beleza? Indo agora para o Marvel's Spider-Man Miles Morales. Bom, o Miles Morales ele é focado mais em questões de gráficos, tá, do que em FPS. E aqui no Miles Morales 30 FPS é o mínimo, tá, para você poder jogar aqui. Porque ele também, querendo ou não, é um jogo um pouquinho mais rápido, tá? Mas não é necessário você estar ali nos 60 FPS para ter uma boa gameplay, beleza? Seria o ideal, mas não é necessário, beleza? Bom, como vocês podem ver, aí vai de cada um de vocês. Eu jogaria em 1080p, cara, vez ou outra dá umas belas de umas travadinhas, tá? Então aqui eu acho que eu ficaria em 900p, beleza? No Miles Morales. 720p, a gente já tem um pouquinho mais de fluidez, não chega a 60 fps, mas já é uma fluidez bem melhor, bem superior do que as outras resoluções. Então vai de você. Você prefere o equilíbrio ali 900p, 1080p já tá ali nos 30 fps, já tá no mínimo, né? Vez ou outra cai, mas já tá no mínimo. E assim, eu indicaria você ficar no 900p do que no 720p ou 1080p. A minha gameplay seria 900p. Indo agora para o Red Dead Redemption 2, bom, Red Dead Redemption 2 realmente é um jogo muito pesado para questões gráficas e também é um jogo de história focado em questões gráficas. Como vocês podem ver, o único cenário que deu para ficar ali nos 30 FPS foi 720p. Então os outros eu acabo descartando já logo de cara, beleza, pessoal? Porque realmente aqui o único que está jogável acaba sendo 720p. Embora o 900p acabe quase chegando nos 30 FPS, ainda assim é uma experiência muito ruim. É abaixo de uma experiência de console, sabe? Então aqui não tem outra, é 720p. Indo agora para o The Last of Us Parte 1. Bom, The Last of Us Parte 1 é um jogo muito pesado, tá? Para não dizer muito mal otimizado. É um jogo focado em questões gráficas do que em questões de FPS. Aqui no mínimo teria que ser 30 FPS, porque é um jogo de história, beleza? O ideal assim, deveria ser, né, os 60 FPS com um gráfico mais bonito, mas vocês vão ver aí como é que tá no 5600G. Vocês vão ver como é que tá as questões gráficas. Como vocês podem ver, 1080p, 900p a gente já acaba descartando porque está abaixo dos 30 fps. Então o único que sobra aqui é 720p, não tem nem o que a gente discutir aqui. Porque basicamente o 900p, dependendo do local, e o 1080p sobe para 30 fps, se for um local um pouco mais fechado. Vocês vão ver aí, quando eu for passar no corredor, vocês vão ver que vai dar uma subida ali no FPS. Mas cara, chegar num momento onde tá tendo muito infectado, né, muito zumbi, já era, cara. O FPS vai cair lá embaixo e a sua experiência de jogo vai ser muito prejudicada, beleza? Então aqui é 720p, não tem jeito. Indo agora para o Rainbow Six Siege. Bom, Rainbow Six Siege é um jogo competitivo focado mais em questão de FPS, beleza? Como vocês podem ver, se você quer o mais alto FPS é 720p, obviamente. Mas assim, eu diria que a partir de 1080p já tá jogável, tá? Tá jogável ali se você quiser, se você consegue se divertir, na verdade. E 900p ali seria o equilíbrio, você quer manter um pouquinho a resolução e ainda assim ganhar um pouquinho mais de FPS. E 720p é o ápice ali do FPS, né? Você vai ter o mais alto FPS possível com 720p. Se você é um cara muito competitivo, vai ali no 720p, cara, que você já vai conseguir jogar muito bem. Eu diria até que 720p em alguns momentos vai ser uma desvantagem, né? Porque talvez se o inimigo estiver um pouquinho longe você não vai enxergar direito, mas aí vai diferença de jogo, beleza?
Mas se você quiser jogar ali, né, quiser experimentar, você pode ver que todas as resoluções já estão acima de 60 FPS, então já é jogável para um jogo competitivo. Indo agora para o Valorant. Valorant é um jogo competitivo, e sendo um jogo competitivo a gente dá prioridade por questão de FPS. Cara, aqui como vocês podem ver, o nosso gráfico integrado, a Vega 7, não é o nosso limitante, ou seja, o limitante acaba sendo o nosso processador. Isso pode estar acontecendo por ou o nosso processador não atingir frequências muito altas, né? Se ele atingisse frequências mais altas, a gente conseguiria extrair mais FPS, né, do jogo, ou então até mesmo por questões do próprio jogo. Às vezes o jogo ele não utiliza tão bem os núcleos do nosso processador. Mas como vocês podem ver, o limitante não é a nossa placa de vídeo, não tá nem 100%, né, a Vega 7. Enfim, como vocês podem ver, a Vega 7 aguenta muito jogo em 1080p, 900p, 720p, e na grande maioria dos casos você vai conseguir sim utilizar ali o 1080p, beleza? Mas, né, em alguns casos ali é mais indicado que você baixe a resolução para atingir altas taxas de FPS, beleza? Um desempenho melhor, ou então até mesmo para rodar, por exemplo, no caso do Red Dead Redemption 2, você precisaria diminuir a resolução para poder atingir os 30 FPS, beleza? Esse é o vídeo, espero que eu tenha te ajudado, e no mais é isso, valeu, falou, se inscreve no canal e deixa o like.